Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical, e você está no canal Palavra EBD. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 6, com o título O Filho é Igual com o Pai. Este tema faz parte da revista do primeiro trimestre de 2025, Classe Adultos, e o tema dessa revista é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista desta revista é o pastor Ezequias Soares. Então, para você não perder os nossos conteúdos, inscreva-se em nosso canal. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você automaticamente faz parte da nossa classe preparatória e também entra no nosso radar de oração, exatamente, na nossa corrente de oração. Vamos agora para o nosso mapa mental, apresentando toda a estrutura da lição, para que você possa mentalizar, para que você possa memorizar e ter uma maior direção na hora de você ministrar a aula ou de você participar dela, para você não ficar perdido durante a aula. Começando do texto áureo da revista que diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, verso 8. A verdade prática do texto áureo diz: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Olha só, a leitura bíblica em classe será feita no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 30 a 38. Faça a leitura pausadamente. Procure ler em mais de uma tradução de Bíblia, se você tiver, e também separe as palavras de maior complexidade para que você possa pesquisar o significado e trazendo desta forma mais entendimento, mais compreensão para o assunto que está sendo tratado. O primeiro ponto da nossa lição diz: a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O objetivo deste ponto é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O primeiro assunto diz a ideia de filho, o segundo assunto diz significado teológico e o terceiro assunto, o Filho é Deus. O segundo ponto desta lição diz a heresia do subordinacionismo. O objetivo deste ponto é refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. O primeiro assunto diz Orígenes, o segundo assunto no período pré-niceno e o terceiro assunto, métodos usados pelos subordinacionistas. O terceiro ponto diz como o subordinacionismo se apresenta hoje. O objetivo deste ponto, então, é exemplificar como essa doutrina, o subordinacionismo, está presente na atualidade. O primeiro assunto diz no contexto islâmico e o segundo assunto, o movimento das testemunhas de Jeová. Então, não perda esta aula, fique conosco até o final. Vamos agora fazer a leitura da introdução da revista. Isso é muito importante quando você for iniciar a sua aula. Então, se você tiver na revista, nos acompanhe ou acompanhe a nossa leitura, que diz: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, você não pode perder esta aula, que ela está maravilhosa. Vamos agora para a palavra-chave da lição. Se você olhar na sua revista, você tem a palavra-chave da lição. E desta lição é unidade. Nós separamos aí dois significados da palavra unidade. Olha só, a palavra unidade ela tem vários significados dependendo do contexto em que é usada. Seguem duas interpretações que nós separamos, interpretações comuns. Então, a palavra unidade, ela também é definida por coesão ou solidariedade, que se refere à integração e harmonia entre pessoas ou grupos onde há um senso de comunhão e propósito compartilhado. Olha só, como que um significado tão importante. A segunda tradução, o significado da palavra unidade, também é descrita por singularidade. É a qualidade de ser único e indivisível. Então, unidade quer dizer singularidade. É uma qualidade de ser único e indivisível.
Partimos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que diz a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O primeiro assunto é ideia de filho. Olha só, no conceito do pensamento judaico, a ideia de filho implica na igualdade com o pai, na forma de costumes, associação, trejeitos, então uma relação paramental. Olha só, como descendentes, netos, bisnetos, possuindo as mesmas características fisiológicas. Olha o que diz Mateus capítulo 23, verso 29 a 31. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Verso 30. E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Verso 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, Jesus está dizendo para os escribas que eles são iguais aos pais deles, que nos tempos passados foram os matadores dos profetas. Então, esse é o conceito de pai e filho, ou de filho para pai, no conceito judaico. Olha só, uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de sua natureza física. Isso pode ser visto através do paralelismo poético nos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele trata desta forma. Olha só, que é o homem mortal para que te lembres dele. Então, nós vemos no Salmo capítulo 8, verso 4, dizendo, que é o homem mortal para que te lembres dele. Aí ele faz um paralelismo dizendo, e o filho do homem para que o visites. Salmo capítulo 8, verso 4. A ideia de homem mortal, ela é repetida em filho do homem, e isso para expressar a sua natureza. Então, a outra ideia de filho na Bíblia, além do conceito judaico, é também a manifestação natural do homem, né? Então, essa ideia de filho e filho do homem quer dizer, está falando a respeito da sua natureza. O segundo assunto agora diz assim, ó, significado teológico. Então, nós vimos lá o significado de filho, agora nós vamos ver o significado teológico. Nós vimos os conceitos do paralelismo poético e também o conceito judaico. Agora nós vamos ver a definição teológica, né, em que os teólogos acreditam e estudam. Indica igualdade de natureza, mas na sua substância. Então, o significado teológico para a palavra, né, pai com filho, diz o seguinte, diz respeito à sua natureza ou à sua substância. Então, o filho que nós estamos falando é de Jesus. Então, Jesus possui a mesma substância da substância do Pai, que é Deus. Então, ele possui a mesma substância, sendo pessoas distintas, mas possuindo a mesma substância. Olha só, é o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Mesma substância. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, verso 42. Depois ele fala, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 16, verso 28. O terceiro assunto agora, nós vamos falar a respeito, o Filho é Deus. Então nós tratamos no primeiro assunto o significado de filho, depois no segundo assunto o significado teológico e agora o Filho é Deus, é a comprovação dos dois assuntos. Olha só, Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. É apresentado possuindo a mesma substância do Pai. Não diferente, não é menor e não foi criado. Os anjos foram criados, mas Jesus não. Jesus desde sempre esteve com o Pai. Por isso que João, ele fala, o verbo se fez carne, o verbo era Deus e estava com Deus. Aqui nós vemos que ele não é diferente do Pai, pois possui a mesma substância. Ele não é menor do que o Pai, porque ele é da mesma substância. Olha só, a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está clara na Bíblia, por isso é incomum haver debates sobre o tema, porque a Bíblia ela se expressa de forma clara, mostrando de forma muito objetiva essa relação de Jesus com Deus, do Filho com o Pai, da mesma substância. Olha só, vejamos um exemplo. Vamos lá. A problemática, vamos ver aqui a problemática do verso, do Salmo, capítulo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo.
O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Verso 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olha só, como Deus, né, ou como o Deus do verso 7, ele pode ungir o Deus do verso 6. Porque é o que nós estamos vendo aqui. No verso 7 ele diz, olha, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Aqui ele está falando claramente a respeito de quem? De Jesus. Não de Deus ungindo a ele mesmo, mas ungido a Jesus. A explicação do verso está em Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha só, no comecinho ele fala, mas do Filho de quem? De Jesus. Diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. A resposta é que o salmista está falando por inspiração divina sobre Jesus Cristo, mostrando a relação entre pai e filho, apresentando então uma unidade pluralizada. Partimos agora para o segundo ponto da nossa lição, que traz o título A Heresia do Subordinacionismo. No primeiro assunto diz Orígenes. O significado do subordinacionismo é uma doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um deus secundário, ou menos divino que o pai. Então, o subordinacionismo, ele diz que o filho é subordinado ao pai e é um deus secundário ou menos divino que o pai. O principal mentor dessa doutrina foi Orígenes, nos anos de 185 depois de Cristo a 254 depois de Cristo. Mas quem era ou quem foi Orígenes? Orígenes de Alexandria foi um teólogo, filósofo neoplatônico e escritor cristão do século III, considerado um dos mais importantes pensadores da igreja primitiva. Ele nasceu em Alexandria, Egito, por volta do ano 185 depois de Cristo, em uma família cristã. Orígenes se destacou por sua erudição e profundo conhecimento das escrituras sagradas. Apesar de suas contribuições, Orígenes foi alvo de controvérsias e foi condenado como herege por algumas correntes da igreja devido às suas ideias sobre a pré-existência das almas e a possibilidade de salvação para todos os seres. Olha só, nas complexas literaturas de Orígenes, possui ideias em acordo e ideias contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias obscuras, de modo que os estudiosos do assunto, até os dias de hoje, ficam divididos a respeito das suas teorias. Olha só, ele exerceu uma grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Havia os que apoiavam, Ário, que é a respeito da doutrina arianista, usando as ideias de Orígenes como base. Agora também havia os que apoiavam Alexandre, que era opositor do arianismo, opositor de Ário, que também baseavam-se nas mesmas ideias de Orígenes. Então, várias ideias, doutrinas, que Orígenes fundamentou, eles trazem controvérsias, trazendo confusão no que ele realmente escreveu a respeito de vários assuntos, como a divindade de Jesus, a trindade, a deidade, então o monoteísmo. Então é importante você entender que Orígenes teve a sua importância, porém, em alguns momentos, ele acabou usando pensamentos equivocados e criando doutrinas totalmente equivocadas, como uma delas é o subordinacionismo. Olha só, a ideia da trindade, de acordo com Orígenes, era subordinacionista. Ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Mas não é isso. Nós sabemos que a trindade são três pessoas distintas partindo da mesma substância, não um subordinado ao outro. Ok? Olha só, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade, refutando a ideia subordinacionista. Mateus capítulo 28, verso 19 nos diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus já refuta essa ideia de Orígenes a respeito do Espírito ser subordinado ao Filho, o Filho subordinado ao Pai. Eliminando então a Trindade Santa. E se nós eliminamos a Trindade Santa, também eliminamos a salvação através do sacrifício de Jesus e também eliminamos a operação do Espírito Santo. Então,
Precisamos tomar muito cuidado. E, claro, esta aula é justamente, né, as aulas que nós estamos ministrando durante esse trimestre, não é para atacarmos as denominações, os movimentos heréticos de forma alguma, mas nos defender dessas heresias que estão se apresentando na atualidade com uma outra roupagem para tentar nos enganar. Olha só, o terceiro assunto diz: métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, que é a deidade de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 1 a 4 nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, ele atesta essa deidade de Jesus através do que ele escreveu aos Romanos. Vejamos agora o capítulo 9 de Romanos e o verso 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então não existe subordinacionismo, mas sim um Deus único, dividido dividido em três pessoas distintas, refletindo então a Trindade Santa. Quais os versos que os subordinacionistas consideram? Tem os que eles consideram e tem os que eles não consideram. Vamos mostrar para vocês o que eles consideram primeiramente. O primeiro verso que eles consideram é a respeito do nascimento de Jesus, que está em Lucas capítulo 7, verso 2. Depois, outro verso que eles consideram fala a respeito de Jesus crescendo e aprendendo. João, capítulo 4, verso 6, e Mateus, capítulo 4, verso 2. Também, outro versículo que eles consideram é Jesus chorando, registrado em João, capítulo 11, verso 35. Também, Jesus sendo agonizado, ou passando pela agonia, sentindo agonia. Lucas, capítulo 22, verso 44. Agora, nós vamos ver os versos que eles não consideram, que eles desconsideram, os subordinacionistas, que é Jesus, o verbo que estava com Deus, registrado em João, capítulo 1, verso 1. Também a unidade de Jesus com o Pai, João, capítulo 10, verso 30. Também Jesus, a segunda pessoa da Trindade, registrada em João, capítulo 14, verso 9. Também Jesus, o primogênito de toda a criação. Eles desconsideram esse verso. Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17. Também outro verso que eles desconsideram é Jesus, o Deus onipotente, registrado em Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. Então, tudo relacionado, mostrando a divindade de Jesus, mostrando a deidade de Jesus, eles não acreditam, eles desconsideram. Eles consideram apenas os versos que mostram Jesus como um homem apenas, sendo subordinado a Deus. Partimos agora para o terceiro ponto da nossa lição, da lição 6, classe adulto, que nós estamos estudando nesta semana. Olha só, se você ainda está conosco, é porque você está gostando do nosso conteúdo e eu quero pedir mais uma vez para você, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e deixe também o seu comentário. Quando você se inscreve em nosso canal, imediatamente você está fazendo parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. E o terceiro ponto diz: como o subordinacionismo se apresenta hoje. O primeiro assunto diz, no contexto islâmico. Islâmico, ou Islã, é a religião dos muçulmanos. Então nós vamos ler, o islamismo, ele não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como um Messias ou um profeta apenas. E coloca Maomé, que é o seu grande profeta, acima dele, acima de Jesus Cristo. Olha só, o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, e isso com base numa péssima interpretação das Escrituras, pois significaria para eles uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Mas isso não é verdade, é uma mentira, é uma interpretação totalmente equivocada. Olha só, Judas capítulo 1, verso 10 diz assim, olha, todavia, esses tais defamam tudo o que não entendem. Então eles defamam porque eles não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Olha só o que Judas apresenta para nós a respeito dessas pessoas que fazem interpretações erradas da palavra de Deus, se baseando em conceitos humanos
esquecendo o lado divino e espiritual. Olha só, até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E o islamismo não aceita essa argumentação. É inacreditável isso daí. Olha só, Marcos capítulo 5, verso 7, diz assim, olha, e gritou em alta voz, quem? Os demônios. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só o reconhecimento pelos próprios espíritos malignos. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha só, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não houve relação carnal, isso daí não existiu, pois isso fere a santidade de Deus. Deus é santo e ele não pode se relacionar com o pecado, porque toda a humanidade está jaz no pecado, né? Nascemos em pecado. Olha só, Lucas capítulo 1, verso 31, confirma isso. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O anjo falando para Maria. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. O segundo assunto diz o movimento das testemunhas de Jeová, outro movimento herético que também aceita essa doutrina subordinacionista. Esse movimento ele confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, estando abaixo, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Olha só, é possível afirmar que este entendimento sugere o quê? Uma tendência ao politeísmo, onde os adeptos acreditam e adoram múltiplas divindades, cada uma com as suas próprias características, poderes e esferas de influência. Olha aonde chega a essas heresias praticadas por esses movimentos. Olha só, a Bíblia faz menção de falsos deuses, não de vários deuses, mas de falsos deuses. Olha só, Gálatas capítulo 4, verso 8, nos confirma isso. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas ele diz que existia vários falsos deuses. Olha só a declaração de Paulo sobre o politeísmo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, não vários, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Não existem vários deuses, apenas um único. E um único Senhor. Aleluia! E o que nós temos que fazer? Nos defender contra essas heresias que vêm através das redes sociais, através das músicas, através da sua literatura, tentando enganar, também na parte cinematográfica também, tentando enganar os escolhidos, os filhos de Deus. Então nós precisamos estar preparados através de uma apologética polida e verdadeira para combatermos essas práticas pecaminosas que blasfemam contra Deus. Partimos agora para a conclusão da lição, que diz: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Precisa ficar claro isso daí. Ele não foi gerado, mas é da mesma substância do Pai. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O mapa mental, o ponto 1, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, o ponto 2, a heresia do subordinacionismo, e o ponto 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Eu espero você na próxima aula. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar. Até a próxima aula!